Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre poder. Vamos lá? Gente, o tema do poder nas organizações é um tema muito importante, que a gente precisa entender muito bem para desempenhar a contento uma função como a de gestor. Então, a primeira coisa sobre a qual a gente precisa pensar é acerca da natureza do poder, em que ele consiste. Precisamos então de uma boa definição para compreendermos esse fenômeno. E nós podemos dizer que o poder consiste basicamente na capacidade de influenciar, que pode ser exercida por uma pessoa, por uma equipe ou pela organização, e pode ser exercida sobre uma pessoa, sobre uma equipe ou sobre toda a organização. A gente sempre tem que pensar no poder como algo que está disponível para ser mobilizado. Portanto, é na verdade sempre um potencial para influenciar, nem sempre é a própria realidade da influência ou o ato de influenciar. Então, vejam só, a percepção de dependência de outras pessoas em relação a alguém, portanto, a percepção de que está sob a influência do outro é essencial para essa definição de poder. E essa percepção de dependência, ela pode decorrer, por exemplo, da percepção de que alguém controla recursos que são do meu interesse. Então, essa pessoa, de alguma maneira, exerce poder, essa capacidade de influência. Agora, é preciso a gente lembrar que o poder, de maneira geral, ele é uma via de mão dupla. Então, a gente pode chamar isso de poder compensatório. Se alguém influencia a mim porque controla um recurso que é por mim desejado, por outro lado, se essa pessoa exerce influência sobre mim, provavelmente é porque ela de alguma maneira tem um interesse em algum tipo de comportamento ou coisa que eu possa fazer. Então, de alguma maneira eu também tenho capacidade de influência sobre essa pessoa, acerca de quem percebo dependência em relação a ela. Eu sei que o conceito é complicado, mas a gente precisa entender essa realidade básica do poder como capacidade de influência. Olha, tem um modelo que eu vou apresentar aqui para a gente entender, que tenta apresentar o poder nesse sentido. Ele tem uma fonte ou um conjunto de possibilidades de fonte, né, o poder, existem fontes de poder, e esse poder com essas fontes que a gente vai estudar, ele é moderado, ele é modelado, inclusive, por uma série de contingências que a gente precisa também entender e, é claro, as consequências do poder efetivamente exercido. Então, entre as fontes de poder estão, por exemplo, aquele poder que pode ser chamado de legítimo, que decorre do fato de que as pessoas aceitam a autoridade ligada a algum papel socialmente defendido. Portanto, tem a ver com uma posição geralmente formal, embora possa ocorrer também relacionada a alguma função exercida informalmente. Então, o que é que acontece? Com relação a essa capacidade de influenciar por autoridade decorrente da posição que se ocupa, a gente pode pensar, por exemplo, que ele aumenta com a percepção de justiça, né, nas decisões pelas pessoas que estão sob influência, portanto aumenta com a confiança que as pessoas venham a ter. Ele é maior com pessoas que valorizam a submissão e a tradição, é maior em culturas que valorizam um elemento cultural importante que é a distância do poder, a gente já falou sobre ele em algum momento, e varia, claro, com a cultura organizacional que sofre influência de valores como esse. Uma outra fonte de poder é aquele relacionado à capacidade de alocar recursos que são valorizados pelas pessoas ou remover sanções, é o poder de recompensa. Também está ligado ao poder formal. Então, ele pode ser mobilizado por gestores, que eventualmente têm capacidade, né, de controle sobre salários, promoções, tarefas e assim por diante, por alguns funcionários, por exemplo, eles têm capacidade de influenciar
porque respondem a pesquisas de clima organizacional em que avaliam os seus gestores e assim por diante. Então, de maneira geral, todos têm algum tipo de capacidade de influência, ainda que seja informal, relacionada a esse poder de recompensa. Um muito parecido é o poder coercitivo, que decorre da nossa capacidade eventual, né, de aplicar sanções ou punições. Portanto, também tem a ver com uma posição formal, né? Uma outra fonte de poder que a gente pode falar é a especialização. Quando alguém tem um conhecimento especializado, que é, por exemplo, condição de produzir alguma coisa, isso capacita a pessoa a influenciar, né, certas pessoas em certas unidades de trabalho por causa de seu conhecimento e sua habilidade, ainda mais numa economia tão baseada em conhecimento como a nossa, né, trabalhadores especializados eventualmente oferem poder disso. E uma última, né, quinta e última fonte de poder é o que a gente pode chamar de poder de referência, que tem a ver com a afeição ou respeito conquistados por alguém entre outras pessoas. Então, esse tipo de capacidade de influência é, na maior parte das vezes, função das habilidades interpessoais de alguém está associado, por exemplo, à liderança carismática. Uma dimensão importante que a gente precisa perceber é que a informação é uma fonte importante de poder. As pessoas que controlam a informação disponível, elas têm grande capacidade de influenciar, porque os colaboradores numa organização, por exemplo, dependem de informação, né, para várias coisas, para agir, para tomar decisões. Não apenas controlar fonte, mas fluxo de informação também interfere na percepção das pessoas, por exemplo, em ambiente organizacional. E esse tipo de controle formal sobre a informação é mais comum em organizações de viés mais burocrático. Vamos falar agora um pouco sobre as contingências relacionadas ao poder, ou seja, o que é que faz com que o poder aumente ou diminua o poder de alguém que acessou uma dessas fontes de poder. A primeira coisa é que a disponibilidade de alternativas, de fontes de recursos, vai alterar, né, a capacidade de alguém de influenciar. Se só existe um tipo de recurso que uma pessoa controla, ela vai ter mais poder, mais capacidade de influência. Mas se aquele mesmo recurso que é controlado por alguém, né, ele tem alternativas, eu posso acessar alternativas a ele, a capacidade de influência dessa pessoa que controla esse recurso, é claro, diminui. Então, o poder ele aumenta quando não há alternativas de recursos que o controlam. Isso envolve, por exemplo, um aspecto do direito. Então, pense como exemplo em médicos que têm o controle exclusivo do que é chamado de ato médico. Só eles podem realizar certas coisas e esse direito que eles têm lhes dá bastante poder. Esse poder envolve, claro, o controle de recursos. Por exemplo, pense em trabalhadores organizados em um sindicato. O recurso ali é o trabalho. Então, não tem muitas alternativas a que a gente possa recorrer quando todos os trabalhadores de uma empresa estão paralisados. O jeito é negociar. Em terceiro lugar, se você tem um recurso, né, exclusivo como um tipo especializado de conhecimento, isso também aumenta o seu poder. Se não existem alternativas àquela fonte de conhecimento, você, por exemplo, é a única, isso aumenta o poder. Um outro aspecto da contingência de poder é a centralidade. Então, veja, o grau e o tipo de interdependência entre as pessoas tem a ver com relações de poder, é claro. Por exemplo, uma pessoa ela dispõe de centralidade quando ela afeta mais pessoas e quando ela afeta mais rapidamente uma quantidade grande de pessoas. Isso dá a ela centralidade e aumenta a sua capacidade de influência, aumentando, portanto, o seu poder. Uma outra coisa que a gente pode falar tem a ver com o grau em que você pode tomar uma decisão sem interferir, sem se referir, sem buscar referência em outra coisa. A sua liberdade em relação a regras e normas, por exemplo, isso diminui a capacidade, aumenta a sua capacidade de influência se você não está referido a normas e regras para o seu comportamento. Você tem liberdade na sua relação com outras pessoas, isso é uma contingência importante. E por fim, uma última contingência é o que a gente chama de visibilidade. É o grau em que a capacidade de influência, por exemplo, disponível a você, ela é visível por meio de símbolos.
Você ganha visibilidade, por exemplo, lidando diretamente com as pessoas veem, sabem que você existe, que você está lá. Você ganha visibilidade assumindo, por exemplo, certas posições estratégicas na organização, as pessoas vão olhar mais você, e você pode até se destacar por meio de símbolos visíveis. Por exemplo, você pode pensar em diplomas, maneiras de se vestir, tudo isso oferece algum tipo de status e está ligado sim a relações de poder. Obviamente a gente não poderia deixar de falar sobre as consequências do poder. O que acontece quando as pessoas percebem como tendo acessado o poder? Isso pode ser positivo, sob certas contingências elas se percebem mais autônomas, motivadas, satisfeitas, comprometidas, se voltam para objetivos, assumem responsabilidades. Mas sob certas contingências o poder pode prejudicar, pode tornar as pessoas mais propensas a estereótipos, pode dificultar que alguém desenvolva empatia, a pessoa pode adotar raciocínios automáticos, quando não tem que prestar contas. Veja, é um tema complexo, mas eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Gente, valeu, até mais!